Oi, turminha! Preparado para saber mais um pouco sobre os seres vivos? Vocês já estudaram sobre a importância do ar, da água e também do solo, além da luz para a manutenção da vida na Terra. Também estudaram que na natureza os seres vivos mantêm relações de alimentação nas cadeias alimentares. Estudaram que as plantas realizam o processo de fotossíntese para produzirem o seu próprio alimento, iniciando a cadeia alimentar. E muitos animais alimentam-se dessas plantas para obterem energia. Além das relações alimentares, os seres vivos eles se relacionam para se reproduzirem, disputar um território, cuidar dos filhotes e também para se protegerem. E esse conjunto de relações damos o nome de relações ecológicas. E é sobre elas que nós estudaremos hoje. Para isso, você pode acompanhar em seu livro integrado, volume 3, capítulo 6, nas páginas 20 a 24. Vamos lá? Como vimos, os animais se relacionam em diferentes formas na natureza. E essas relações podem ser harmônicas ou desarmônicas. Nessa aula, vamos estudar apenas as relações harmônicas. Quando falamos em relações harmônicas, pensamos em quê? O que significa harmonia? Viver em harmonia é relacionar-se bem com os outros, sem conflitos, sem brigas. É uma relação agradável, certo? Então, as relações harmônicas são aquelas em que os indivíduos ajudam-se mutuamente, em que pelo menos um dos indivíduos na qual acontece a relação sai beneficiado, mas que não prejudica ninguém. Como exemplo de algumas relações harmônicas na natureza, temos a protocooperação, a sociedade e o comensalismo. Vamos ver agora o que significa cada um desses termos? A protocooperação é uma relação que beneficia ambos os seres que dela participam. Por exemplo, a relação que existe entre o pássaro palito e o jacaré ou crocodilo. Observe. O jacaré deixa sua boca aberta e permite que o pássaro alimente-se dos restos de alimentos deixados entre os seus dentes. Assim, os dois são beneficiados. O pássaro que se alimenta e também o jacaré, que ganha uma bela limpeza bucal, né? Já na sociedade, quando os indivíduos da mesma espécie vivem em grupo, cooperando e dividindo as tarefas entre si, dizemos então que eles formam uma sociedade. Como exemplos de animais sociais, temos as formigas, os cupins, as abelhas. O interessante é que cada membro dessa sociedade exerce uma função e pertencem a diferentes grupos, também chamados de castas. Observem essa sociedade de formigas. Temos a rainha, que produz novas formigas para o formigueiro. Ela é responsável pela reprodução, tanto ela quanto o macho. Temos as operárias, que são responsáveis pela busca dos alimentos. E temos ali também os soldados. Esses são os que protegem os formigueiros. Essas são o que chamamos de diferentes castas das formigas, cada uma com sua função dentro do mesmo formigueiro. E você sabe como os insetos de uma sociedade se comunicam? Isso mesmo, eles se comunicam. E essa comunicação é feita por meio de feromônios, que são substâncias que possibilitam
o conhecimento entre os indivíduos. Por exemplo, alguns tipos de formigas liberam esses feromônios, essas substâncias, no chão. Assim, elas marcam o caminho de volta para o formigueiro, pois existem vários formigueiros, né? E elas precisam voltar para o seu formigueiro, para a sua casa. Então, por último, vamos falar do comensalismo. No comensalismo, apenas um ser se beneficia, sem prejudicar o outro, claro. No ambiente marinho, por exemplo, os pequenos peixes usam ventosas para se prenderem ao corpo do tubarão. Assim, eles são transportados pelo tubarão e ainda quando os tubarões se alimentam, eles aproveitam as sobras. Outro exemplo de comensalismo acontece entre os leões e as hienas. As hienas, elas ficam esperando, quietinha, os leões se alimentarem e pegam as sobras da alimentação do leão. Então, turminha, agora vamos colocar em prática o que aprendemos fazendo as atividades das páginas 23 e 24. Beijos! E na próxima aula falaremos sobre as relações desarmônicas. Tchau!